Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula de empreendedorismo para o curso de Ciências Contábeis. Professora Rosana Machado, nessa tarde quente aqui de Cuiabá, estou gravando a nossa aula, deixando tudo organizadinho para vocês assistirem e pensarem na atividade que tem que ser feita também dessa aula. Eu vou espelhar aqui o que eu preparei para a nossa apresentação de hoje, para a nossa aula, para compartilhar um pouquinho, né, instruir um pouquinho sobre esse conhecimento tão bacana que é o mundo do empreendedorismo e cada vez nos surpreende mais e mais. Mas antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho para vocês também, minha gente, sobre a prova, né? A gente acabou de passar aqui por uma prova na quarta-feira dessa semana e eu vi que algumas pessoas não tiveram tempo de enviar a prova. Então, quem fizer isso até hoje, meia-noite, está valendo ainda o formulário, porque lá no Meet não dá mais para entrar. Então, hoje, 30/10, já são 30 de outubro, o mês está encerrando, o mês de outubro rosa, que a gente pensou tanto, fizemos tantas ações voltadas para a proteção da mulher, né? Com relação ao câncer, a todos os tipos de câncer que incidem na mulher, mas principalmente o câncer de mama. Então, minha gente, vamos nos cuidar, meninas. Daqui 2 dias também inicia o novembro e a gente tem uma tratativa muito forte também para o novembro azul, para fazer mais e mais os exames que são preventivos para que a gente não chegue lá na frente com uma doença grave dessa proporção. Então, nós viemos para uma boa nova, para conversar coisas boas. Então, a nossa aula de hoje era para lembrar um pouquinho sobre a questão da prova. No máximo, até segunda-feira, a nota já vai estar no sistema para vocês, no SIGA-A, para relembrar que essa terceira unidade é a unidade que a nossa prova é o plano de negócio. Então, eu preciso que vocês comecem a enviar um pouco do plano para mim, para conversar sobre isso, e que venham na aula na quarta-feira para a gente falar sobre o plano. E o outro tema, que é o assunto principal da aula, são as características do empreendedor do futuro. E eu trouxe aqui uma pessoa que já teve várias empresas abertas, que é o Rufino, para ele falar um pouco sobre essa abordagem para a gente do empreendedor no futuro. Que visão, que característica precisa ter esse sujeito? Fala para a gente aí, Rufino. Então, foco no empreendedor do futuro. Um abraço a mais, um sorriso. Então, valores, a base, relacionamento começando dentro de casa, da família, network, debaixo do seu teto, network onde você trabalha, comunicação, conquista das pessoas, conexão de coração para coração, ser um ser humano melhor, profissão do futuro, cara, empreendedor do futuro, tem tudo a ver com humanização, se torna um ser humano melhor e com certeza no futuro você vai ser um empreendedor de ponta. Empreendedorismo, os melhores empreendedores do futuro, do meu ponto de vista, com certeza são os que estiverem melhor preparados para serem seres humanos melhores. Um grande ser humano, com certeza, vai ter espaço na ala dos grandes empreendedores. Então, primeiro, você cresça como ser humano. Empreendedor grande, você vai ser por consequência. É isso que eu acredito, é isso que eu procuro fazer todos os dias. Todos os dias eu procuro bater minha meta de crescimento humano. Eu dou um sorriso a mais, um abraço a mais, eu me conecto mais, eu sou mais verdadeiro com as pessoas, eu me aproximo das pessoas de coração, eu entendo que nós somos obra de arte, que o Deus que está ali é o Deus que está aqui. Eu aprendi a conviver com os diferentes, com as diferenças, e buscar de volta, resgatar esse lado forte que nos sustenta, que nos alimenta, a humanização, o sentimento de carinho pelo outro, com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Então, se você quer crescer, ser um grande empreendedor no futuro, primeiro você seja uma grande pessoa. Vem para o clube dos felizes. Seja um ser humano melhor. Esse é o futuro. É isso aí, minha gente. Aí o Geraldo Rufino trazendo essa boa nova para a gente para falar sobre o empreendedorismo numa abordagem de um ser humano melhor, né? Como que a gente consegue ser um grande empreendedor? Quais as características importantes para a gente pensar, para a gente estudar nessa abordagem do que eu quero realmente empreender? Então, a fala dele é muito
muito clara, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão com tanto medo. Nós estamos passando, terminando esse período de Covid, e as pessoas não tocavam mais na mão, não se abraçavam. Então, mais e mais a gente precisa abraçar com o olhar, a gente precisa envolver as pessoas com o nosso silêncio, quando a gente escuta elas, a gente fica presente ali com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Eu gosto muito dessa abordagem do Geraldo Rufino, quando ele fala sobre o empreendedor do futuro, que é isso que a gente está olhando, características do empreendedor do futuro. Essas são características muito fortes, mas eu vou trazer também alguns autores para falar para a gente aqui neste momento importante, onde a gente começa a desenhar o nosso plano, onde a gente agenda o nosso plano, onde a gente tem a tratativa de terminar o plano que a gente começou no primeiro dia de aula, né, pensando em problema, dificuldade, ou algo diferente que eu pudesse mudar, que eu pudesse repensar ou co-criar um produto que já existe, um serviço que já existe, mas que eu colocasse algo de inovação. Então, a gente já falou bastante sobre isso, vocês construíram Canvas, vocês já construíram, trabalhar nessa questão do design thinking, muitos de vocês já enviaram para mim nesse módulo. Eu estou com um probleminha na garganta, por isso que eu estou tomando esse chá um pouco forte. Ele tem gengibre e algo para acalmar a nossa garganta, que é a camomila, eu acho muito bom. Mas o que a gente precisa fazer nessa abordagem do que eu quero entregar? Então, foco nessa questão de como eu estou escrevendo o meu plano e como eu quero entregar. Eu coloco já para vocês desde agora, para a gente começar a pensar. Eu vou descrever as datas que eu coloquei depois para vocês, para cada um, na quarta-feira, mas já é para ir pensando qual data que você gostaria de apresentar o seu plano. Aqui eu vou colocar a data, o discente e o nome do negócio. Então, pensem no nome do negócio para a próxima aula, quarta-feira. Estou esperando você lá. E como característica do empreendedor do futuro, nós trouxemos a Endeavor, que é uma empresa muito forte, mundialmente falando, uma organização muito forte, que trabalha exatamente essa questão empreendedora. Então, ensinar as pessoas, trazer um pouco da consciência dos grandes do mundo para as pessoas que querem empreender também, que querem montar negócio, que querem melhorar a cidade, que querem melhorar o entorno, que querem intraempreender no seu negócio. Então, uma reportagem, uma tratativa desse coach, mentor, CEO e empreendedor também do Conselho de Administração e colunista de liderança e performance. A Endeavor fez uma pesquisa, né, uma pequena entrevista com o Sérgio Chaia, e ele trouxe um pouco disso para falar como uma mentoria coletiva para os empreendedores sobre a importância dessa performance, dessa característica do empreendedor para o futuro. E ele falou coisas muito interessantes. É por isso que eu trouxe esse recorte, porque está bem atual. Se eu fosse só olhar nos nossos grandes mestres da administração, da economia, e trouxesse esses conceitos, seria pouco, baseado no que o Sérgio Chaia coloca para a gente hoje. Coloquei também aqui para a gente lembrar que a gente está naquela abordagem de olhar visão, missão, valores, lá para a nossa empresa do plano de negócio. Eu trouxe a missão da Endeavor. Olha o que é. Aceleramos empreendedoras, empreendedores, pessoas, né? Tanto as empreendedoras quanto o sistema empreendedor, como os empreendedores que aceleram o crescimento do país. Então, eles trabalham fortemente com o estudo, com a performance, com o desenvolvimento, de maneira coletiva, na forma de incubar, na forma de idealizar, de fazer design thinking, de trazer conselhos, aconselhamentos e mentorias importantes para desenvolver as pessoas para o empreendedorismo. Olha o que eles colocam como número 1, são 5 passos. Característica número 1, eu coloco também, minha gente, esse link para vocês ali no finalzinho. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá nesse artigo e lessem ele na íntegra, porque ele é muito legal, ele é realmente maravilhoso, tudo a ver com o que a gente quer construir para o futuro. Então, o primeiro passo que o Sérgio coloca como coaching, como mentoria para os empreendedores e empreendedoras é autoconhecimento. Identifique seus Red Bulls,
e suas criptonitas. O que seria isso? Lá no texto ele coloca. Para a gente identificar, olhando para a gente, para nós mesmos, para nossas habilidades, para as nossas características empreendedoras, aquilo que dá alegria, que dá prazer da gente fazer, da gente trabalhar, o que você gosta de fazer, aonde você gosta de estar no dia a dia, aonde você não se cansa de estar no seu trabalho, que tipo de trabalho seria bacana para você passar, por exemplo, uns 20 anos da sua vida, quem sabe 10, não sei quantos anos. Então é isso. Identifique, faça esse autoconhecimento, identificando o que te traz força, o que te deixa conectado, o que te traz energia, seu Red Bull, o que está aí dentro de você que faz você ser forte, determinado, que você vai para cima, que você gosta de fazer. Então, é um aconselhamento dele. E as criptonitas? Às vezes, minha gente, você, por exemplo, mesmo sendo contador, às vezes você não gosta muito de ficar muito tempo sentado atrás de uma mesa. Então, você vai ser um contador com um perfil de gestor, que fica ali, que aconselha aqui, que ajuda ali, que observa aqui, mas não fica o dia inteiro atrás da mesa. Então, se ficar o dia inteiro atrás da mesa é sua criptonita, é aquilo que tira sua força, que tira sua energia, que tira sua vontade de fazer aquilo, então você precisa reconhecer, porque ali você pode colocar pessoas que tenham essa habilidade. Tem muita gente que gosta de ficar mais tranquilinho, sem muita interferência, mais naquele cantinho, calculando, pensando, identificando. Então, quais são os seus Red Bulls? Quais são as suas criptonitas? Essa é a característica número 1 para o empreendedor do futuro. E olha o que ele coloca para a gente. Pessoal, tentem fazer esse exercício, essa prática que o autor coloca, o Sérgio, esse coach coloca para a gente aqui. Ele diz, para você pegar uma folha de papel, e de um lado, faça uma coluna nessa folha. Na coluna número 1, você vai escrever Red Bulls, e na coluna número 2, você vai escrever Kryptonita, para você separar hoje, na atualidade, né? Se eu estivesse falando aqui para o Thiago, eu já sei o que ele gosta de fazer, ele quer ser coach também. Então, o que te faz feliz? O que te traz energia? O que te traz felicidade? O que é Red Bull para você? E do outro lado, as habilidades que não trazem, que te sugam, que te colocam, que te tiram a energia, né? Sua criptonita, que você não gosta de fazer, coloca do outro lado, vai elencando essas características dessas habilidades. E do outro lado, elenca as que te trazem força, que te trazem energia, que te remete para frente, que faz você se sentir uma pessoa de sucesso, alegre, energizado e feliz. Outro ponto, contrate certo. E eu coloquei aqui, cara, quem não gostaria de ter um amigo, um funcionário, alguém como o Mickey, né? Cara super extrovertido, para frente, inteligente, liberado, despachado, o número 1 da Walt Disney. Então, contratar a pessoa certa, o personagem certo, para ocupar aquele papel, para ocupar aquele local no seu negócio, no seu empreendedorismo, é fundamental. Então, quando a gente não faz isso, quando a gente não recruta certo, quando a gente não faz o processo seletivo correto, a gente está trazendo, às vezes, pessoal, um problema para dentro de casa. Aí a gente vai ter que tratar com as nossas, né? Com as nossas malévolas aí. Então, na prática, o que ele coloca para essa forma, para essa característica, para essa habilidade de contratar certo? Entenda o que é, quem que você quer trazer para o time, né? Desenhou lá no cargo, na função, corretamente a característica dessa pessoa. Na hora de fazer entrevista, conversa direitinho com ela, escuta o que é positivo, o que é negativo, do que ela entende nesse cenário, para você, nesse momento da entrevista, conseguir captar um pouquinho de quem é essa pessoa. Senão, a gente vai fazer a coisa certa, como a Malévola fez, né? Vocês assistiram esse filme. Mas a gente vai estar o tempo todo trabalhando com uma pessoa que às vezes não tem tão bom humor, que a gente não gosta tanto de ficar perto. Então, esse é um desafio para o empreendedor do futuro, é trazer as pessoas certas para o time, é identificar, e aí a gente vai acreditar que vai ter muitos conflitos, muitas coisas para a gente realmente melhorar ao longo do caminho com aquela pessoa, né? Mas ela tem que ser a pessoa que você quer trazer para o time, para a sua equipe, e isso é muito importante. Vai ter, sim,
muitas características, muitas coisas que a gente vai fazer errado, e que a gente já fez também errado, que a gente vai aprendendo, a gente cai para frente, cai aprendendo, mas a gente vai abrindo espaço para tentar trazer mais Mickeys do que Malévolas. Outro ponto de característica empreendedora importante para o futuro é mais e mais nós precisamos estudar, compreender, analisar, entrevistar, deixar à disposição formulário no nosso negócio, na nossa prestação de serviço para o feedback do cliente. A gente precisa entender bem o nosso cliente, o que ele quer, o que o concorrente está fazendo para o nosso cliente que ele gosta, né? Então, faça da chegada desse colaborador, que é o seu cliente interno, um momento feliz, um momento mágico. Tá, você contratou o cara, contratou o Mickey ou a Malévola, ou vai contratar o Bob Esponja, que é um carinha que gosta de trabalhar, que você põe sempre, né, ali para ajudar. O que você vai fazer? Que recursos você vai trazer para essa pessoa entender os processos do seu negócio, entender as atividades, a atividade fim do seu negócio, o que os concorrentes fazem, esse cliente interno, esse colaborador, esse seu cliente, mais e mais, a gente precisa conhecer, tá? Então, entender esse comportamento, entender o que eu preciso fazer. Tem coisas que você não pode terceirizar. Por exemplo, receber um novo colaborador. Por exemplo, se você tem uma lanchonete, ir lá escutar seu cliente. E aí, tá bacana? O suco tá gostoso? A pizza tá boa? Escutar um pouquinho e colocar seu formulário para escutar também. Não terceiriza isso, vai você entender. Vai lá no concorrente, senta na mesa dele, entende o que ele faz, que agrada tanto. Porque hoje mesmo eu fui do Shopping dos Camelôs aqui em Cuiabá. E eu comi por lá, sabe? E tinha vários restaurantes. É incrível, gente. Você sabe o restaurante que o atendimento é bom. Porque a comida, de maneira geral, todas ali são boas, têm o mesmo preço quase. Mas o atendimento faz uma diferença incrível. Eu fui na frente do restaurante e aí a pessoa, nós estamos terminando de colocar. Eu nem falei o que eu queria. Eu nem falei o que eu queria comer. Eu fiquei um tempo esperando. A pessoa foi para dentro, voltou. Eu fiquei olhando a comida ali. Vou para outro lugar. Aí fui para o outro restaurantezinho do lado. Aí a pessoa, oi, tudo bem? O que a senhora quer comer hoje? Tal, nós temos feijoada, tem carninha assada, tem peixe frito. Eu olhei, não estou comendo carne por esses dias. Eu olhei e falei, nossa, estou de olho nessas saladas. E já me servi, me senti muito à vontade. Então, a gente não pode, tem coisa que você não pode terceirizar. Se você está nesse momento de conexão com o seu cliente, na frente do cliente, atenda, por favor. Não diga que você vai buscar alguma coisa lá dentro. Fala para ele. Pega o prato, entrega na mão dele. Sirva-se. Sirva o que você quiser. A gente tem isso aqui. Forma de pagar, sei lá. Mas tem tratativa que não dá para terceirizar. E na prática, também o autor coloca aqui para a gente, ó, depois de contratar uma pessoa, deixa um presente no primeiro dia, um chocolatinho, né? O local onde ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar no computador, deixa o local organizado, limpinho. Tem gente que vai sentar num local onde alguém saiu, que ainda está cheio de papel bagunçado, como se aquela pessoa tivesse a responsabilidade sobre aquele lixo, aquele problema, aquela sujeira. Não, ele é uma pessoa nova, ele pode pegar, mas se você quer que a pessoa vai se engajar de fato, e ela vai pegar, com certeza, a pessoa vai pegar essa bucha que está ali naquela mesa, né? Mas no primeiro dia, deixa isso para um segundo momento, deixa a pessoa aprender, entender, receba bem o cliente. Vá no concorrente, também trate bem, pessoal. A gente quer incluir as pessoas, a gente quer trazer para o nosso time, né? Então, a gente precisa entender o lado difícil das pessoas que chegam, até do cliente. Como eu cheguei hoje, eu estava lá, não sabia quanto que pagava, olhando a comida, né? Falei, puxa vida, parece que eu sou um ser estranho. Porque tudo que a mulher ofereceu era com carne. Ela falou peixinho, feijoada e churrasco. E eu olhei para as saladas, que estavam lindas também, e eu queria comer salada. Então, pessoal, foco no foco do seu cliente, interno e externo. Vamos tentar entender mais esse comportamento, vamos escrever sobre isso, né? Registrar isso,
na nossa tratativa. Essa é uma característica empreendedora do futuro importante. E aqui, delayed gratification, que significa gratificação atrasada ou no final. Esse é um comportamento, e para isso a gente traz aqui uma entrevista. Vocês estão vendo essa menininha aqui olhando o marshmallow no prato? Um psicólogo organizacional nos anos 70, ele colocava uma criança dentro de uma sala com espelhos e colocava um marshmallow assim no prato e dizia para a criança tinha entendimento e tinha condição de compreender, tipo 5, 6 aninhos, e dizia para ela que se ela não comesse esse marshmallow até ele voltar, ela ia receber 2, não só esse. O que acontecia, gente, com essa... O que aconteceu com essa experiência, com esse experimento? Muitas crianças comeram e muitas crianças não comeram. O objetivo desse pesquisador era entender a pessoa que tem mais, um pouquinho mais de temperamento voltado para a espera, que escuta mais, que obedece mais, que está um pouquinho mais focado no que é colocado para ela, ela vai ter um diferencial. Olha, a partir daquele experimento, ele passa a medir o sucesso das crianças pelos próximos 10 anos seguintes. Então, a pesquisa dele continua, tanto para o que comeu, quanto para o que não comeu, que recebeu depois 2. E aí ele percebe, durante esses 10 anos, que a criança que resistiu à tentação de comer o doce, ele teve mais sucesso em todas as áreas, na vida, no profissional. E esse é um reflexo da capacidade que nós temos de trabalhar com recompensa adiada, que significa, presta atenção, meu aluno, meu amado aluno, isso é muito importante para o empreendedor. E eu já falei isso algumas vezes aqui na sala para você, mas às vezes fica meio tensa essa coisa. Você começa a dar certo no seu negócio. O empreendedor, poxa, estou vendendo pastel frito com garapa, está saindo que nem água, mas tá bom o negócio. É primeiro mês, nossa, dobrou o que você imaginava. No segundo, mais, e você está crescendo, já ampliou aqui um pouquinho, já ajeitou. Primeiro ano do negócio, o que você faz? Procura seu próprio ponto para você montar a sua pastelaria com garapa? Não. No primeiro ano, essa criatura vai comprar uma chácara. Em vez de investir no negócio, em vez de esperar a gratificação de um pequeno negócio, meus caros empreendedores, não é no primeiro momento. Às vezes demora 2, 3, 4 anos para a gente conseguir tirar um retorno maior. E quem sabe investir esse dinheiro em outras áreas. De pronto, eu preciso investir no meu próprio negócio. Então, deixar a gratificação para o segundo momento significa eu espero o negócio dar um bom fruto, deixo essa gratificação atrasada ou para o final, para um segundo momento, e só vou curtir o meu negócio lá no momento futuro, né? Então, essa é uma outra abordagem, que significa na prática, né? As decisões que você toma hoje são relativas ao mês, ao ano e à década. A base do futuro do seu negócio começa a ser construída em cada tomada de decisão. Quando você tira o dinheiro do seu caixa e vai comprar a chácara, né? Então, você tem que pensar muito bem o que é lucratividade, o que você escreveu lá no seu plano de negócio que deveria ser pago. Então, toma cuidado com isso. Eu coloco algumas habilidades cognitivas aqui, lembrando que ele acaba de colocar a habilidade cognitiva para a gente, que é da espera, né? De processar mais, de aguardar mais. Aqui são outras, ó, atenção, processamento visual, processamento auditivo, memória de trabalho, memória de longo prazo, lógica e razão, e velocidade. Todas são habilidades importantes, mas essa habilidade de aguardar um pouquinho mais, de resiliência, de esperar as coisas realmente frutificarem, ela é muito forte para quem é agricultor, né? Tem que, às vezes, esperar 6 meses para tudo dar certo, às vezes não dá ainda. Paciência. Significa que ele não vai mais plantar? Não. Significa que ele vai tentar entender o que aconteceu. Essa é uma grande habilidade
produtores rurais, dos produtores agrícolas do nosso Brasil. Ele vai tentar entender, ele vai buscar pesquisa nessa área, vai aprender para errar menos e perder menos. Essa é uma grande habilidade, né? Aguardar para o segundo momento. Outra característica, e a última colocada por esse texto, por essa entrevista que eu deixo para vocês, é descubra mentores, redes, pessoas que podem te ajudar, que podem falar para você, pessoas que vão ajudar você a desenvolver o negócio. Pessoal, quando você abre o negócio, você vai ter 30 pessoas que vão ficar curiando ali, corvos, né? Não vai dar certo, isso não é bom, lá, 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 lá. E você vai ter um ou outro que fala, não, vai lá, você é capaz. Busca essa pessoa, tenta encontrar essa rede de suporte, porque a vida de empreender é muito solitária. Às vezes você vai ter que domingo lá limpar, ajeitar, arrumar, organizar, muita coisa. Ficar até tarde, tirar lucro quase nenhum, tirar nem seu prolabore, né, de investimento. Então, essa é uma vida solitária do empreendedor, principalmente no começo, né? Quando você carrega o piano, toca o piano, põe a beca, toca o piano, carrega de volta. Então, esse primeiro momento é muito difícil, você encontra poucas pessoas para te ajudar. Então, procure mentores, redes de relacionamento que te deem suporte, que te ajudem. Aqui na faculdade, por exemplo, né? A gente já tem uma empresa júnior para fazer isso. Então, vamos focar em como que eu posso crescer a partir da forma de empreender. Então, na prática, né, eu vou buscar experiência de mercado, eu vou buscar também referências globais, contatos no LinkedIn, Twitter, e-mail, com pessoas que têm a mesma experiência ou parecida com a minha. Eu vou construir um pitch, um jeito rápido de falar do meu empreendimento, do meu negócio, de uma forma de ecossistema para vender. Então, essas são as características empreendedoras importantes do futuro. E agora, a gente passa para um segundo e último momento que eu falei para vocês. Era para dar um toque sobre a prova, e a gente vem aqui para o nosso modelo de plano de negócio, e eu pego o modelo pronto. Opa! Desculpa aí. Minuto. A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo. É o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo... Eu vou parar aqui um pouquinho esse TED, vou colocar ele recortado para vocês, porque ele entrou errado e não abriu, tá? Completamente. Eu vou colocar ele depois para vocês. Vamos continuar no plano mesmo. Eu ia deixar esse TED para o final, mas ele entrou. A gente estava falando sobre o modelo do plano de negócio que o Rogério fez. Então, pessoal, são algumas dicas que a Prof vai falar, porque vocês já devem ter preenchido. A gente já falou algumas vezes, né? Acelera essa parte aqui, deixa tudo prontinho. Termina de colocar a descrição do empreendimento, com data, a participação nesse empreendimento, as áreas que são áreas de competência, que está colocado o Rogério no Finança e Tainara. Todos os outros responsáveis pelo empreendedorismo, vocês vão também terminar de planejar. E aí, pá, coloquem lá seu Canvas, né, que a gente fez, vocês até receberam notinha aqui no plano estratégico. Terminem de fazer sua visão, missão, valores. E aí a gente vai para os objetivos estratégicos, que é a análise SWOT. Você pode imprimir e colocar ela aqui, né, como a gente pediu para fazer, ou você pode separar aqui por ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos. Eu quero que vocês façam isso até quarta-feira. Combinado? Eu acho que dá para fazer até aqui, dá para chegar até aqui, até na quarta-feira. Tudo bem, minha gente?
Eu saio aqui do modo de apresentação, porque essa aula justamente era para a gente ver isso. Essas 5 abordagens trazidas pelo coaching Sérgio, que fala sobre a característica empreendedora do futuro, a fala do Geraldo Rufino, que é muito importante, e aquelas dicas práticas, que é muito bom para a gente falar, conversar e pensar também no nosso mundo empreendedor que a gente vai entrar agora. Tudo bem? Então, eu saio aqui do modo de interrompo a nossa apresentação. Boa noite para vocês. E vou colocar o link dos vídeos lá também. Tanto da fala, que a professora queria deixar para vocês, que é mais um up, quanto do Rufino. Grande abraço, boa aula para vocês. Te aguardo na quarta-feira. Até lá.